paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos ler a Bíblia? Vamos a mais um capítulo desse projeto maravilhoso que Deus colocou no meu coração de ler a Bíblia com você. Glórias a Deus por isso. Depois da leitura, vamos ter uma meditação sobre o capítulo de número 27 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Vamos lá então? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e o entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então a Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam mal de Jesus: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes que o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o houver escarnecido, tiraram-lhe a capa
Vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, que constrangera a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedifica? Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam dele. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e iremos crer em ti. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus? E o mesmo que lhe lançavam, também com o rosto salteadores que com ele estava sendo crucificado. E desde a hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E em algum dos que ali estavam ouvindo diziam: Ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a com vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa que vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ali estavam, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não dê caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos:
tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E isto eles seguraram, o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém. Meu Deus, que texto da palavra de Deus. Falando aqui sobre a crucificação de Jesus, sobre o pouco caso que fizeram do nosso Jesus, do nosso mestre. E eu quero meditar com vocês enquanto eu estava lendo, fazendo a leitura aqui com vocês. O meu corpo arrepiava todo. Eu senti a graça de Deus, a unção de Deus, e dentro de mim, eu dizia, eu lendo aqui com vocês, eu dizia, Senhor, como Tu nos amou, ao ponto de padecer toda essa dor. E logo aqui no capítulo 27 nós vemos Jesus perante Pilatos. E algo que me chamou muita atenção aqui sobre Pilatos, que muitos de nós, dizemos, Pilatos lavou as mãos. Só que eu consigo enxergar algo aqui no texto sobre Pilatos, que ele não só lava as mãos, gente. Pilatos aqui, ele simpatizou com Jesus e por Pilatos Jesus não seria condenado. Por Pilatos Jesus não seria crucificado. Só que tinha que se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus precisava morrer pelos outros profetas messiânicos. Jesus precisava morrer. Então, como Pilatos se compadeceu de Jesus, olha que interessante, a esposa de Pilatos, está escrito que nós lemos, a esposa de Pilatos tem um sonho, recebe de Deus um sonho naquela noite anterior, e o sonho da esposa de Pilatos era assim, não se intrometa na causa deste justo. Olha o que Deus revela para a esposa de Pilatos. Pilatos se comovendo com a situação de Jesus, porque Jesus era justo e Pilatos não enxergava que Jesus tinha feito alguma coisa de errado. E Pilatos defenderia Jesus. Só que ele recebeu um recado de Deus através da sua esposa, que chegou e disse assim, não se intrometa. Eu sonhei, Deus veio a mim e disse para você não se intrometer na causa desse justo. Então Pilatos recebeu a mensagem de Deus dizendo que Jesus era justo. Pilatos queria se intrometer, mas como ele recebeu o recado de Deus para ele não se meter, ele foi e lavou as suas mãos. Mesmo ele tentando argumentar ali, oferecendo, vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? Ainda ele tinha esperança, mas a vontade de Deus era levar Jesus, moê-lo. Foi da vontade de Deus moê-lo por nós. Então Pilatos lava as suas mãos, Jesus é crucificado. Tá? Então essa é a primeira observação que eu quero te falar aqui, que a mulher de Pilatos ali recebe uma visão de Deus, um sonho de Deus, comunica a Pilatos, não se intrometa, ele é justo, não se intrometa. Por quê? Porque teria que se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então Jesus é crucificado, esbofeteado, cuspido. Tudo isso acontece com Jesus. Outra coisa que me chama a atenção no versículo 46, diz que perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui é citado somente esse texto, esse verso, Só que tem um salmo inteiro do Messias que fala, que Davi ali expressa esse salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Então, na realidade, Jesus não citou, acredita-se que aqui foi expresso só esse verso, mas na verdade, acredita-se os historiadores e todos os estudiosos que Jesus ali recitou todo esse salmo quando ele estava para morrer, tá? Na cruz do Calvário. Então, é muito lindo mesmo. Jesus é maravilhoso. E eu quero finalizar aqui falando para você de algumas respostas que Jesus deu na cruz do Calvário, baseado nesse texto. Tá? Eu anotei aqui para vocês e eu quero ler. Então nós vemos que na cruz do Calvário, a primeira resposta que Jesus nos deu foi que ele é apresentado como que pisaria a serpente. Então na cruz se cumpre a promessa de Deus feita no Éden. Anota isso. Lá na cruz, quando ele morreu na cruz, se cumpre a promessa feita por Deus no Éden. Vai nascer da semente da mulher que vai pisar na sua cabeça. E esse era Jesus na cruz. Ali se cumpriu a promessa do Éden. Oh, aleluias! Segundo aqui, eu anotei para vocês, que se cumpre na cruz,
é que Jesus, o nascimento de Jesus para trazer esperança. Então, os anjos proclamam o nascimento para trazer a luz na região da sombra da morte. Então, ali se cumpriu, né? O povo que estava sentado em trevas, acendeu-se uma grande luz. Oh, aleluias! Glória a Deus! Então, na cruz se cumpre a luz, clareou e veio. Na cruz se cumpre. O povo que estava sentado na sombra da morte viu uma grande luz. Nós vimos a luz de Jesus. Outra coisa que se cumpre na cruz do Calvário, isso aqui é maravilhoso, porque nós fomos criados para sermos eternos. E o pecado trouxe a morte a essa terra. Então, a morte passou a dominar o homem. Então, nós temos um tempo de vida aqui, e depois nós morremos. Só que tem um detalhe, Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para sermos eternos. E a eternidade é a nossa verdadeira realidade. Nós não queremos morrer, nós queremos o quê? Viver e viver com Cristo. Então, na cruz do Calvário, Jesus trouxe novamente a oportunidade de vivermos eternamente com Ele, como fomos criados no princípio, aleluia. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Você foi criado para ser eterno, amém? Isso é muito lindo. Eu finalizo aqui falando sobre Jesus no sepulcro, né? José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus, envolve ele num lençol novo, puro, né? E ele foi colocado contato entre os ricos, como diz também o profeta. Então, que você possa entender que você nasceu para ser eterno e todo esse sofrimento de Jesus foi para te trazer novamente a comunhão com Deus e te dar novamente a vida eterna que foi roubado no Éden. Mas Jesus veio, morreu na cruz e nos leva novamente para a eternidade com Ele. Deus abençoe!